Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shonen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o próximo arco, a próxima temporada do mangá de Black Clover, o que vai acontecer a partir de agora, depois da grande batalha contra os demônios de ranking superior. Afinal, neste momento a gente tá vendo que os magos estão finalmente bem próximos de vencer de uma vez por todas toda a tríade e acabar completamente com os planos dos magos que lideravam o reino de Spades e estavam tentando trazer os demônios. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então este arco atual, essa temporada atual do mangá de Black Clover, a gente tá vendo que uma grande batalha se iniciou contra os demônios. O primeiro arco principalmente foi contra os elfos, depois disso agora a gente tá tendo um arco contra os demônios e desse modo a gente tá vendo como todos os magos tiveram que ter um acréscimo assustador em seus poderes. Eles tiveram que ficar muito mais poderosos, justamente porque esses adversários eram muito fortes. Dessa forma, todos eles tiveram que conseguir um novo poder e como a gente viu agora no mangá, mesmo Asta sendo aquele com um poder que beira o invencível, não é ele que tá vencendo os mais poderosos adversários neste momento. A gente viu que ele teve o seu protagonismo na luta contra os demônios de ranking superior que estavam prestes a vencer o Knight. Aqueles dois demônios a gente sabe que acabam superando o poder da tríade inicialmente, justamente porque eles já tinham seu corpo físico, eles tinham acesso a todo o poder, enquanto os magos da tríade, vocês sabem que mesmo com 100% de poder, eles não têm exatamente o mesmo nível de poder que o demônio teria se tivesse o seu próprio corpo físico. Então Asta foi aquele que venceu os demônios que já conseguiram escapar. Mas a grande batalha contra Dante a gente viu que foi vencida pelo Magna. Ele ficou muito tempo treinando e também estudando para desenvolver uma magia que pudesse fazer com que ele enfrentasse adversários que possuíssem muito mais mana do que ele, e a gente estava falando de um mago que possuía mais mana do que praticamente o mundo de Black Clover inteiro. E mesmo assim ele foi derrotado pelo Magna e acabou até mesmo compartilhando a sua mana com ele por um certo momento. A gente também acabou de ver nesse instante, como vocês acompanharam na review aqui do canal, a Noelle conseguiu ao lado do seu irmão vencer Megícula. A gente descobriu mais sobre a ligação passada entre Megícula e a família Silva, vimos o que aconteceu com Acier Silva e também a gente conseguiu ver a forma como o Nozel se fortaleceu desde sempre para conseguir enfrentar aquele adversário, para conseguir vencer Megícula. E ele realmente foi até o limite, porém descobrimos agora que alguém que não possui uma magia de nível arcano, ou que não possua um nível semelhante, não é capaz de vencer o coração de um demônio de ranking superior. Mas Noelle, ela possuía o nível divino, então foi ela que venceu Megícula. Então trabalhando junto com o Nozel, eles conseguiram vencer mais um dos demônios de ranking superior. E agora a gente sabe que a última batalha que deve ser demonstrada pra gente contra um líder da tríade é a grande batalha do Yuno, que a gente não sabe como está acontecendo. A gente viu que inicialmente o Yuno praticamente tinha vencido essa batalha com apenas um único movimento. Com a sua nova transformação ele quase venceu o Zenon, que só se recuperou porque conseguiu 100% de poder. Porém agora a gente não sabe o que vai acontecer, não sabemos exatamente como vai se desenrolar essa luta. Porém o que a gente tem certeza é que o Zenon vai acabar sendo derrotado, ou seja, não dá pra saber se vai ser realmente o Yuno que vai vencer o Zenon. Existem muitas possibilidades, mas eu posso comentar em outro momento com vocês. Agora a gente tem que falar sobre o fato de que todo mundo deve se juntar pra assistir a batalha do Yuno, assim como Asta e também o Luke se juntaram pra assistir a batalha do Magna inicialmente, que já chegaram no fim. Depois disso eles foram diretamente pra batalha de Noelle. Agora talvez eles vão pra batalha do Yuno também, e depois disso eles vão atrás do Morris, que é quem tá acelerando a abertura do portal, que é quem está liberando a saída dos demônios de ranking superior. E aí depois disso, finalmente a gente termina este arco. E então, o que Black Clover guarda pra gente? O que a gente pode ter após a grande batalha contra os demônios, após os inimigos mais poderosos? E bem, inicialmente já dá pra dizer que a gente não viu o verdadeiro poder demoníaco ainda. A gente não viu os poderes de um demônio de ranking superior, tirando obviamente os dois demônios de nível superior mais fracos, que são aqueles realmente muito mais fracos, porque eles estão praticamente no mesmo nível da tríade, um pouco mais de poder apenas. Porém, a gente sabe que existem demônios muito mais poderosos. Megícula, se estivesse com todo o seu poder, provavelmente já seria muito mais forte individualmente que os demônios Lilith e Namak foram derrotados pelo Asta. Porém, Megícula não tinha este poder. Megícula não conseguiu acessar todo o seu poder. Daria pra gente imaginar que neste momento o demônio de ranking superior, enquanto enfrentava Nozel, Noelle e todos que estavam ali, tinha mais ou menos 1/3 do seu poder, talvez um pouco mais do que isso. E isso justamente porque, como a gente sabe, Megícula precisava da alma de 3 grandes magas para conseguir todo o seu poder, e só havia conseguido a de Acier Silva. Porém, ao mesmo tempo, o tempo todo durante este confronto, Megícula
dizia que não tinha todo o seu poder, que não tinha toda a sua força e que necessitava para ter o seu poder integralmente a vitalidade de Loropética e Ivânica, o que chegou bem perto, mas não aconteceu, por isso um pouco mais de 1/3 do poder. Isso então abre possibilidade para a próxima temporada, para o próximo arco de Black Clover, se focar nos demônios de ranking superior sem estarem com um receptáculo, e sim os que conseguirem escapar com a abertura do portal através de Morris. Talvez alguns deles consigam escapar do submundo e dessa forma, eles então teriam que enfrentar todos os magos, pois era o que o Knight mais temia. Eles têm um poder mágico mais assustador que qualquer um. A gente viu que Lucifugus, pela sua presença, já foi o suficiente para vencer vários magos de Clover e quase tirar a vida de Knight, além do seu irmão. E como a gente sabe, o Lieb ele quer vencer o Lúcifer, que é o demônio que tirou a vida de Lista. Dessa forma então, a gente realmente poderia ver um arco mais focado nos demônios de ranking superior, porém agora mais recentemente a gente descobriu também a existência das divindades em Black Clover. A gente viu a própria Dríade, que é uma divindade, e isso abre possibilidades para várias outras. Inclusive, em vários e vários animes, as Dríades são citadas realmente como divindades, mas na maioria dos animes em que aparecem, elas não são tão poderosas como as outras divindades, além de ficarem apenas na floresta onde vivem. Dessa forma, não podem participar de grandes batalhas. E a mesma coisa então pode estar acontecendo em Black Clover agora, e a existência da Dríade pode sim significar que outras divindades vão aparecer a qualquer momento. Inclusive, como o reino de Clover, também o reino de Spades, acabaram tendo poderes demoníacos, a gente pode ver um embate contra as divindades por vários magos estarem buscando estes poderes, e principalmente Clover, que agora não só vai possuir um mago utilizando o poder demoníaco, que é o Asta, como também seria o lar de um demônio, do Lieb. Dessa forma então, o reino poderia acabar se tornando o adversário das divindades, e a gente pode ver um confronto entre os magos e essas divindades. Esta é uma outra possibilidade que o mangá já traz pra gente, que a gente já consegue ver no mangá de Black Clover, desde a presença da Dríade. Na verdade, já existiam indícios bem antes disso. Mas a gente seguir adiante, a gente também sabe que existem outros continentes, como o continente onde o Capitão Yami nasceu. O autor fez questão de mostrar pra gente que existem outros continentes que utilizam magia e utilizam seus poderes de uma maneira completamente diferente. A gente sabe que o Yami possui um estilo de combate bem único no reino de Clover, e ele então explicou que utilizar o Ki, que este seu estilo era bem comum no lugar onde ele nasceu, além de inclusive boa parte das pessoas ali utilizarem uma katana como ele utiliza. Então faria bastante sentido que essa fosse uma dica inicial para falar sobre novos poderes mágicos. Afinal, recentemente no mangá de Black Clover, a gente tá descobrindo, quase que de uma forma constante, novas formas de utilizar poder. A gente descobriu o nível sombrio, que é o nível arcano, a gente também descobriu agora o nível divino, também fomos capazes de ver que existe a possibilidade de utilizar a própria mana da natureza para aumentar o seu poder, e também acabamos de ver a possibilidade de utilizar a própria vitalidade em confronto. E então, se a gente for um pouco mais além, também temos a possibilidade de conhecermos outros clãs em Black Clover, como o próprio clã de Charme. Como a gente sabe, os únicos clãs que já foram realmente apresentados pra gente, que a gente já conheceu, é a humanidade, o clã dos elfos e também agora o clã dos demônios. E agora, recentemente, a gente viu um pouco sobre a Dríade, a gente conseguiu ver a sua forma física, porém pouco foi falado sobre ela. E então a gente pode ver no mangá de Black Clover, isso sendo mais abordado, isso sendo mais focado em um próximo arco, em uma próxima temporada do mangá. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, o que vocês esperam para o futuro de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!